Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre ligação covalente. Nós já tivemos uma aula sobre a ligação iônica e nós vimos que a ligação iônica era uma ligação formada por um composto que tem a tendência de receber elétrons e outro que tem a tendência de fornecer esses elétrons. E nós demos um adjetivo muito interessante para essa ligação, que é a ligação existente entre dois elementos nos quais um elétron é doado para outro elemento. Um elétron do elemento A é doado para o elemento B. Esta talvez seja a principal característica da ligação iônica, doação de elétrons. A ligação covalente ela é um pouco diferente. Não existe essa diferença de afinidade por retrair elétrons ou por atrair esses elétrons. Os elementos pertencentes a essa ligação covalente são elementos que possuem a tendência de receber os elétrons. Então imagina, um elemento A tem uma forte tendência de receber elétrons e o elemento B tem uma forte tendência também de receber elétrons. Então esses dois elementos que estão aqui, eles possuem a mesma característica, receber elétrons. As características da ligação covalente, elas estão diretamente relacionadas com as características dos elementos que fazem parte dessa ligação. Elas variam muito pouco de elemento para elemento. Então, é muito possível nós analisarmos que todas as ligações covalentes possuem basicamente as mesmas características. A variação entre energia de ligação, a distância, o tamanho dessa ligação química para elementos diferentes, ela existe, mas ela é muito pequena. Isso cria uma possibilidade muito grande de nós generalizarmos todas essas ligações covalentes e interpretarmos de uma forma universal as características desse tipo de ligação. Só para compreender um pouco mais dessas características semelhantes, a ligação covalente existente entre carbono e oxigênio é uma ligação que possui um tamanho de 143 picômetros. Já a ligação existente entre nitrogênio e oxigênio, são dois elementos que fazem uma ligação diferente da ligação anterior, é uma ligação que possui um tamanho, uma distância entre os elementos de 140 picômetros. Ou seja, existe essa diferença, mas essa diferença é muito pequena. Então, a partir de agora, nós vamos interpretar essas ligações de uma forma geral, de uma forma universal. E isso facilita muito a nossa vida. Vamos usar o exemplo da ligação entre dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio possuem um núcleo. O núcleo é positivo e existe um elétron em torno desse núcleo de átomo de hidrogênio que fica girando em torno dessa carga positiva que é o seu núcleo. O elétron do átomo de hidrogênio, do segundo átomo de hidrogênio, do hidrogênio da direita, ele é fortemente atraído pelo núcleo do átomo, desse átomo. O elétron pertencente ao elemento B, o segundo átomo de hidrogênio, é fortemente atraído pelo núcleo desse primeiro elemento, do primeiro átomo de hidrogênio. Então, o que acontece nessa ligação covalente é que os elétrons do segundo elemento são fortemente atraídos pelo núcleo do primeiro, e vice-versa. Em um dado momento, esses elétrons que estão sendo atraídos pelo núcleo do segundo elemento, ou do primeiro elemento, que seja, eles vão ocupar basicamente o mesmo espaço, a mesma região, o mesmo movimento em torno desses dois elementos químicos, desses dois átomos. Aí nós dizemos que existe uma ligação covalente. Os elétrons não serão doados, os elétrons não sairão desses elementos, mas eles ocuparão uma região muito semelhante com os outros elétrons, muito semelhante comparado aos elétrons desse outro elemento. Logo, o que nós temos é um compartilhamento dessa região, e é por isso que dizemos que as ligações covalentes são ligações
nas quais existe um compartilhamento desses elétrons. Esse elétron do primeiro hidrogênio continua sendo dele, mas ele está compartilhando com o segundo átomo de hidrogênio. E assim, é claro, eu utilizei o exemplo do átomo de hidrogênio, mas poderia ser quaisquer elementos que façam essa ligação. Basicamente, o funcionamento desse compartilhamento de elétrons é o mesmo. Eu usei o exemplo do hidrogênio porque ele é mais simples da gente entender numa etapa inicial. Nesse compartilhamento de elétrons, os elementos, os núcleos dos elementos, eles não ficam estáticos. Eles ficam vibrando. E essa vibração cria uma oscilação da distância existente entre esses dois núcleos, equivalente a 0,074 nanômetros. É claro, é um tamanho, um distanciamento muito pequeno, mas comparado a um nível atômico, né, num nível muito pequeno, num nível microscópico, essa oscilação e essa vibração é muito considerável, relacionando com esse encurtamento ou esse distanciamento dos elementos em uma ligação química. E é claro, cada elemento, cada par de elementos possui uma oscilação específica. Essa oscilação está diretamente relacionada com as características químicas desses átomos, desses elementos químicos. A estrutura que permite que a gente analise essas ligações, esse compartilhamento de elétrons, é chamada de estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis permite que nós analisemos apenas os elétrons que fazem parte da camada de valência desses elementos químicos. Ou seja, eu preciso entender qual é a quantidade de elétrons que um elemento tem na última camada, fazendo o diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling, ou até mesmo olhando para a tabela periódica. Na tabela periódica a gente pode ter esse diagnóstico, né? Ter essa análise de quantos elétrons um elemento tem na sua última camada. E a partir desse momento, o que nós temos que fazer é distribuir com pontinhos, ou até mesmo mais para frente nós vamos representar com alguns xizinhos, mas essa representação não é tão importante, né? Esse jeito de representar não é tão relevante. O importante é que você distribua os elétrons em torno desse elemento químico. Aqui ao lado nós temos um elemento da família 4A, o átomo de carbono. O átomo de carbono possui 4 elétrons na sua última camada. Logo, eu vou distribuir esses elétrons, um de cada lado, um em cima, um na direita, um abaixo e um à esquerda. Já os elementos da família 5A, começando no átomo de nitrogênio, possuem 5 elétrons na sua última camada. Para distribuir esses elétrons, eu vou ter um elétron aqui do lado direito, um elétron abaixo, um elétron acima e 2 elétrons aqui, um elétron aqui do lado esquerdo e 2 elétrons aqui em cima. Esses 2 elétrons, nós vamos passar a chamá-los de nuvem eletrônica ou par de elétrons. Tá? Então, o átomo de nitrogênio e os elementos que fazem parte da família 5 são elementos que possuem um par de elétrons e 3 elétrons que são chamados de elétrons desemparelhados. São aqueles elétrons que serão compartilhados em uma ligação covalente. Os elementos da família 6A possuem 2 pares de elétrons e 2 elétrons desemparelhados. Então, eles fazem 2 ligações covalentes com elementos ametálicos. E os elementos da família 7A possuem 7 elétrons na última camada. Esses 7 elétrons na última camada serão distribuídos com 3 pares de elétrons e um elétron chamado de elétron desemparelhado. Vamos analisar essa molécula aqui ao lado. A molécula é a HF, o hidrogênio junto com o átomo de flúor. O átomo de flúor possui 7 elétrons na última camada e o átomo de hidrogênio possui um elétron apenas. Então, o que vai acontecer? Esse átomo de hidrogênio ele não vai perder esse elétron, o único elétron que ele tem. Ele vai compartilhar o elétron com o átomo de flúor.
Dessa forma, esse átomo de flúor precisava também compartilhar um elétron, porque ele tinha um elétron desemparelhado, ele tinha um elétron disponível a ser compartilhado. Então, esses dois elementos químicos eles vão se aproximar até um determinado valor, né, um certo distanciamento, e esses dois elétrons que estão disponíveis a serem compartilhados, eles ocupam a mesma região, eles começam a girar ali em torno daquele elemento, utilizando basicamente as mesmas regiões. Esse é o compartilhamento de elétrons pertencente a essa ligação covalente. Então, aí eu tenho uma certa condição bem conveniente para esses dois elementos, porque o átomo de hidrogênio precisava compartilhar esse elétron e o átomo de flúor também precisava compartilhar esse elétron. O mesmo acontece para a molécula de NH3, a amônia. A amônia é formada pelo átomo de nitrogênio e por 3 átomos de hidrogênio. Esse átomo de nitrogênio possui 5 elétrons na camada de valência. Ele é o elemento que mais tem elétrons para serem compartilhados. Então nós vamos chamar esse elemento de elemento central. O elemento central numa molécula é aquele elemento que tem a maior quantidade de elétrons na camada de valência para serem compartilhados. Tá? Então o nitrogênio é o elemento central. O nitrogênio ele tem um par de elétrons e 3 elétrons desemparelhados. Cada um dos átomos de hidrogênio possui apenas um elétron na camada de valência, e esse um elétron precisa ser compartilhado. Ele vai compartilhar, então, o átomo de hidrogênio vai compartilhar esse elétron com o átomo de nitrogênio. Dessa forma, vamos analisar aqui a imagem ao lado. O átomo de nitrogênio com esse elétron aqui da direita, da minha direita, da sua esquerda, ele vai se aproximar desse átomo de hidrogênio e esses dois elétrons serão compartilhados. Já o outro átomo de hidrogênio vai compartilhar esse elétron que fica aqui embaixo. Então eles vão compartilhar esses elétrons aqui da parte de baixo desse átomo de nitrogênio, e o mesmo acontece para os elétrons da direita. Tá? Então existem três compartilhamentos de elétrons nessa molécula de amônia. E ainda sobram 2 elétrons, que são os pares, o par de elétrons que esse átomo de nitrogênio possui. Para falar um pouco sobre esses elétrons que sobram em um elemento químico, esse par de elétrons, na maioria das vezes, esse par de elétrons pode desobedecer aquilo que nós chamamos de regra do octeto. É uma exceção à regra do octeto, ou seja, o átomo de fósforo, por exemplo, é um elemento químico da família do átomo de nitrogênio. Então ele tem 5 elétrons na última camada. Um par de elétrons e 3 elétrons desemparelhados. Se nós analisarmos da mesma forma que nós analisamos o átomo de nitrogênio, esse átomo de fósforo também faz as 3 ligações covalentes. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, na molécula de PCl5. Na molécula de PCl5, eu tenho 5 átomos de cloro com 7 elétrons na camada de valência. Esses elétrons serão compartilhados com esse átomo de fósforo, que possui 5 na camada de valência. Então, se eu analisar todos os elétrons que estão sendo compartilhados com o átomo de fósforo, eu vou enxergar 10 elétrons ao todo, 10 elétrons nesse compartilhamento. Então, contrariou essa nossa regra do octeto. O átomo de fósforo não está com 8 elétrons, ele está com 10. Então, toma cuidado nessa ligação covalente, porque existem aqueles elementos que possuem pares de elétrons juntos, 2 elétrons juntos, distribuídos em torno dele. Esses elementos podem fazer o que nós chamamos de exceção à regra do octeto. Então o que precisa ficar claro para você é que a ligação covalente é a ligação existente entre 2 ametais, e esses ametais vão compartilhar
o mesmo elétron, compartilhar os mesmos elétrons nessa interação. E esses elementos, esses átomos que fazem parte dessa ligação, eles não ficam estáticos, eles ficam vibrando. Essa vibração tem uma certa energia e possui também uma certa distância. Nós também podemos ter as ligações duplas e as ligações triplas. Olha o exemplo aqui ao lado. Eu tenho a molécula de O2, gás oxigênio. Esse átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. E o outro átomo de oxigênio também, afinal são dois átomos iguais. Esse primeiro átomo de oxigênio, ele precisa compartilhar 2 elétrons com o outro átomo de oxigênio para fazer uma ligação covalente e completar o seu octeto, completar 8 elétrons nesse compartilhamento. Então o que vai acontecer? Esse elétron desemparelhado do primeiro átomo de oxigênio vai ser compartilhado com o outro elétron desemparelhado do outro átomo de oxigênio. Dessa forma, esses átomos de oxigênio que anteriormente estavam com 6 elétrons, agora eles possuem 7 elétrons. Só que existem mais 2 elétrons para serem compartilhados. Esses 2 elétrons serão compartilhados pela segunda ligação covalente. Então, o que nós temos na molécula de O2 é 2 ligações covalentes, ou uma ligação dupla entre esses 2 elementos. Da mesma forma que nós temos uma ligação dupla, nós podemos ter uma ligação tripla. Olha o caso ao lado aqui da molécula de N2. O átomo de nitrogênio tem 5 elétrons. Para completar o octeto, ele precisa de mais 3 elétrons. Então, o que vai acontecer quando esse átomo de nitrogênio se liga com outro átomo de nitrogênio? Cada um deles possui 3 elétrons desemparelhados, que serão compartilhados entre um elemento e outro. Então, esse compartilhamento desses 3 elétrons podem ser chamados de ligação tripla. É uma ligação tripla entre esses 2 átomos de nitrogênio. Na próxima aula, nós vamos resolver alguns exercícios que envolvem ligação covalente. Esses exercícios mostram um pouquinho dessa geometria que eu consigo formar entre 2 elementos ou mais elementos, e nós já vamos começar a formar moléculas. Essas moléculas vão servir de mecanismo para que a gente possa analisar a geometria molecular, que é o tópico para as próximas aulas.